Boa noite! Retomando nosso estudo abençoado de Joana de Ângeles. Já faz 15 dias que a gente não toca esse estudo aqui, né? Semana passada a gente não pôde, mas retomando hoje, capítulo 16 do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, o primeiro lugar e o homem indispensável. Então, para a gente começar, vamos com a nossa oração, né, para dar início. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de retomarmos o nosso estudo abençoado, esse estudo que tem contribuído tanto pelo nosso aprendizado, pelo nosso desenvolvimento, seja moral, seja intelectual, né? Então, vamos fazer a oração em agradecimento ao nosso amigo e mestre Jesus, e agradecer também a Joana, ao Divaldo, para dar mais esse início desse estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Alguém gostaria de começar a leitura? Quer começar, Marcelo? Eu não vou conseguir, não. Estou tossindo muito e ele chama fazendo inalação. Nós estamos aqui só na escuta. Beleza, então. Quer começar? Se quiser, eu leio. Então vai, Paula, começa você. Na área dos conflitos psicológicos, a competição surge quase sempre como estímulo, a fim de fortalecer a combalida personalidade do indivíduo que, carente de atividade, apega-se às experiências exitosas que os outros realizaram, para impor-se e, assim, enfrentar as próprias dificuldades, escasseando-as com o esforço que se aplica na conquista do que considera meta de triunfo. Ambicionando a realização pessoal e temendo o insucesso, que, afinal, é um desafio à resistência moral e à sua perseverança no ideal. Prefere disputar as funções e cargos à frente, sem qualquer escrúpulo, em luta titânica, na qual se desgasta, esperando compensações externas, monetárias e de promoção social, assim massageando o ego, ambicioso e frágil. O homem que age dessa forma está sempre um passo atrás da sua vítima provável, que de nada suspeita e ajuda-o, estimulam até padecer-lhe a injunção ousada, quão lamentável. Por sua vez, o triunfador não se apercebe que, no degrau deixado vago, já alguém assoma, utilizando-se dos mesmos artifícios ou mascarando-os com os olhos postos no seu trono passageiro. A competição saudável, em forma de concorrência, fomenta o progresso, multiplica as opções, abre os espaços para todos que, criativos, propõem variações do mesmo produto, novidades, ideias originais, renovação de mercado. De outra forma, as personalidades conflituosas, arquitetando planos de segurança, apegam-se ao trabalho que realizam. As empresas onde elaboram, crendo-se indispensáveis, responsáveis pelo primeiro lugar que conseguiram com sacrifício, e transferem-se psicologicamente para a sua entidade. Somente se sentem felizes e compensadas quando discutem o seu trabalho, a sua execução, a sua importância. O lar, a família, o repouso, as férias se descolorem, porque não preenchem as falsas necessidades do ego exacerbado, respiram o clima de preocupação do trabalho em que toda parte e vive em função dele.
sentem o triunfo após os anos de lutas exaustivas e informam que a sua saída seria uma tragédia, um caos para a organização, já que são pessoas-chave, molas mestras, sem as quais nada funciona, ou se tal se dá, é precariamente. Não percebem que o tempo escoa na ampulheta das horas, os métodos de ação se renovam, o cansaço os vence e a vitalidade diminui. E no degrau imediatamente inferior já está o competidor, jovem, ambicioso, aguardando, disputando, aprendendo a sua técnica e mais bem equipado do que ele, em condições de substituí-lo com vantagens. A sua cegueira não lhes permite enxergar. Quando os observam, deprimem-se, revoltam-se contra os limites orgânicos inexoráveis, utilizando-se de artifícios para prosseguirem. Dão-se conta de que passaram a ser constrangimento no trabalho, que pensavam pertencer-lhes, lamentando-se, queixando-se de que deram a vida e agora colhem ingratidão. Certamente, os homens indispensáveis doaram a vida como fuga de si mesmos e ofereceram-na a um ser sem alma, sem coração, que apenas objetiva lucros, portanto indispensável, insensível e impessoal. Ali, os filhos substituem os pais, expulsam-nos jovialmente, sob a alegação de que esses merecem o justo repouso, as viagens de férias que nunca tiveram, aposentam-nos, livram a empresa deles de uma dominação não mais condizente com os tempos modernos. Eles foram bons e úteis no começo, não mais agora, quando começam a emperrar a máquina do progresso, a impedirem, por inadaptação óbvia, o curso do crescimento e desenvolvimento de entidade. Assim chega o momento da realidade para o homem, que ocupa o primeiro lugar, o indispensável. É convidado a solicitar a aposentadoria, quando não é jubilado sem maior consideração. Surpreso, disse em condições de prosseguir. Afirma que ainda é jovem, quer trabalhar, dispõe de saúde. O silêncio constrangedor adverte-o de que não há mais outra alternativa. Ele foi usado como peça da engrenagem empresarial que desgasta. Deve ser substituída de imediato a benefício geral. Oportunamente, o benefício da organização ele tomara a mesma atitude em relação a outros funcionários que foram afastados. Quer que continue? Pode continuar, mas esse pedacinho aí, ó. A amargura domina, o ressentimento enfurece-o, e a frustração, longamente adiada, assome e conduz à depressão. As interrogações sucedem-se, e agora? Quer fazer da vida do tempo. Mas qual pedaço? Só mais esse próximo aí. Como não, só esse. Como não cultivou outros valores, outros interesses, arroja-se ao fosso da autodestruição, egoisticamente esquecido dos familiares e amigos, afinal, aos quais nunca deu maior importância, nem valorização. Afasta-se mais do convívio social, e não raro suicida-se, direta ou indiretamente. A empresa não lhe sente a falta, prossegue em funcionamento. Vixe Maria. Pesado, hein? Isso aqui lá no banco é o que a gente mais vive. Pessoas que se aposentam e que deram de tudo pela empresa, né? Quando se aposentam, a gente fala que os clientes mais chatos que tem é funcionário do banco aposentado. Porque eles não fazem mais parte da empresa
e aquela sensação de pertencimento, né? Extinguiu. Quando eles vão lá, são outros funcionários que estão no lugar. Ah, mas eu conheço fulano, conheço ciclano. Não, esse já aposentou, esse também, agora só tem o fulano. Então você vê a amargura deles, sabe? De não pertencer mais a esse grupo, né? Quando tem principalmente funcionário de alto escalão que aposentou, a arrogância que chega lá para com os colegas, né? E, na verdade, já não faz parte do quadro mais. E a pessoa deu de tudo na vida dela, até o que não devia, porque passou em cima de muita gente também para chegar em algum lugar e, de repente, já não tem aquela autoridade mais com nada, né? Já tem outras pessoas no lugar, a empresa continua crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? E essas pessoas vão. Muitos entram em depressão, principalmente homens, eu vejo, assim, depois que aposenta, principalmente porque geralmente homem possui um cargo de chefia mais do que mulheres, né? Principalmente os antigos. E também a mulher, querendo ou não, tem um neto, tem um filho, tem coisa da casa para fazer. Então, essas pessoas, elas acabam indo para outra empresa trabalhar, os atuais. Vai para outras corretoras agora, justamente para não perder esse vínculo. É engraçado que é a realidade hoje, né? A vida moderna hoje é exatamente isso. As pessoas, elas, no capítulo anterior, ela falou muito essa questão da inversão de valores, do buscar o ter ao invés de ser, né? E as pessoas nessa busca do ter, né, colocam o trabalho material, financeiro, acima de qualquer outra coisa. Acima da família, acima da amizade, acima, às vezes, da própria saúde física. Né? Quantas vezes a pessoa, às vezes, trabalha doente, trabalha... Eu falo por mim, quantas vezes eu já virei noite trabalhando, e acaba deixando de conviver com as pessoas que ama, achando que o único objetivo é o trabalho, trabalho, quer galgar novos cargos, quer galgar a opção, quer ocupar a opção de destaque, uma ganância, numa necessidade de poder, não só do dinheiro, né, poder financeiro, mas do poder pessoal, de estar em destaque, de estar num patamar desejado, almejado, e ignora valores fundamentais, que é, por exemplo, valores familiares, né? E acaba deixando de conviver, deixando de ter oportunidade de convivência, uma convivência familiar, por exemplo, com um filho, de compartilhar momentos, às vezes, importantes do filho, né? Os primeiros passos, quando o filho começa a andar, as primeiras palavras, aquele momento que a criança vai para a escola, primeiro dia na escola. Tem muitos, principalmente a parte do homem, né? O homem é muito mais ainda, né, nesse processo. Tem muitos pais que não viram o primeiro passo do filho, não viram o primeiro dia da escola do filho, não convive com os filhos, porque o único objetivo dele é o material, é o trabalho. Ele tem que ocupar um cargo maior, ele tem que ser superior na empresa. Aí lá na empresa ele acaba perdendo escrúpulos, porque ele perde valores em todos os sentidos, né? Perde valores também lá dentro da empresa, que é o objetivo da vida dele, porque ele quer alcançar um cargo elevado e ali ele faz coisas que vão contra os próprios valores, que ele já não liga mais, para poder alcançar determinado cargo, ter mais status, ter mais dinheiro. E aí, quando ganha mais dinheiro, em vez de sossegar, de procurar ter uma qualidade de vida, quer ainda mais.
quer crescer ainda mais. Continua ignorando a família, continua ignorando os amigos. Igual ela falou, às vezes não tem nem vida social mais, vive em função daquilo, né? Só que chega no momento da vida, já vai envelhece, está na hora de aposentar, e aí já não tem muita saúde mais, porque abusou demais da saúde, aí acha que dá conta e não dá mais, não conseguiu se adaptar aos novos rumos que o mercado tomou, dedicou uma vida inteira para uma pessoa jurídica e esqueceu as pessoas físicas que ele convivia a vida inteira. Aí fica velho, tem que aposentar. As pessoas físicas que ele conviveu também vão ignorar ele como ele ignorou a vida inteira. Vão aposentar ele, ele vai deixar de ser útil, vai se sentir inútil, aí vai cair numa depressão, que não é útil mais, porque a única utilidade que ele via era no trabalho na empresa, e acaba alguns tendo até pensamentos suicidas mesmo. E alguns são suicidas, indireta ou diretamente, como ela falou, né? Porque não cuida da própria saúde, não cuida da alimentação, não cuida do corpo, às vezes busca fugas, vícios, né? Se prende em vários vícios. O álcool é muito comum, né? E com isso é um suicida indireto. Quando realmente não tem pensamentos suicidas por se sentir inútil na sociedade, no meio que ele vive ou no meio familiar. É uma realidade cruel, mas é uma realidade hoje em dia. A professora estava comentando que o maior número... Hã? Abriu o olho. Ela estava comentando que o maior número hoje de pessoas que pensam em suicídio são idosos. Porque é isso que você está falando, eles chegam num ponto que, como eles aposentaram e eles acham que não tem nada mais para fazer, e aí fica ali naquele tempo ocioso, né? É lógico que esse fato foi mostrado numa ficção, mas que serve de ilustração, né? Eu assisti um seriado chamado Sessão de Terapia, e é com o Selton Mello. E uma das sessões era uma senhora, que ela chegou lá porque ela aposentou e ela foi morar com o filho, mas ela achava que ninguém mais gostava dela. Então, ela chegou lá falando que queria morrer. E eu lembro que o psicólogo lá da série virou para ela e falou assim, não, então toma aqui, ó. Se a senhora veio aqui para isso, então a senhora faça, né? E ela começou a chorar e começou a trabalhar as dificuldades dela. E no final ela ela comprou um apartamento para ela foi morar sozinha, e ela começou a namorar. O marido dela tinha morrido, aí depois ela começou a namorar, então ela começou a ter uma outra vida. Mas por quê? Porque às vezes o idoso está acostumado só com aquela linha, né, de trabalho, de vida. Então, quando ele aposenta, ele acha que não tem mais validade para nada, e isso não é verdade, né? Até porque, se você sentar para conversar com o idoso, ele tem tanta coisa para ensinar, né? Então, é isso que eu tenho para falar em relação a isso. Essa quer continuar a leitura? Não, senhor. Então, posso continuar aqui? Somente quem realizou uma boa estrutura de personalidade enfrenta com razoável tranquilidade o choque de tal natureza para o qual se preparou, antevendo o futuro e programando-se para enfrentá-lo. Transferindo-se de uma ação para outra, de uma empresa para um ideal, de uma máquina para um agrupamento humano respirável, emotivo, pensante. Ninguém é indispensável em lugar nenhum.
O primeiro de agora será dispensável amanhã, assim como o último de hoje possivelmente estará no comando no futuro. A morte, a cada momento, demonstra. A polivalência das aspirações é reflexo de normalidade, de equilíbrio comportamental, de harmonia da personalidade, convidando o homem a buscar sempre e mais. A desincumbência do dever reflete-lhe o valor moral e a nobreza da sua consciência. Segurar as rédeas da dominação em suas mãos fortes denota insegurança íntima, crise de conduta. O homem tem o dever de abraçar ideais de enobrecimento pessoal e grupal, participar, envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na comunidade, como complemento da sua conduta existencial. A criatura terrena está em viagem pela Terra, e todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e não engane a outros. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos. E o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo na alegria como na tristeza, na saúde conforme na enfermidade, no triunfo qual sucede no fracasso. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito, que logo mais culminará com alegria. E a gente termina a quarta parte. É interessante como ela detecta, né, em cada parte, em cada capítulo, ela vai detectando as questões, os comportamentos, e depois ela abre o leque para mostrar os caminhos, né, para a gente buscar as soluções. Né? Ali, o que a Cristiane começou a falar, uma vez que a pessoa está diante dessa aposentadoria, às vezes até forçada, né? E a pessoa que ela busca um autoconhecimento, uma autoreflexão, ao invés de substituir aquele afazer tão sufocante da empresa, né? Aquele desgastante que ele viveu a vida inteira para chegar no topo, a pessoa que ela busca o autoconhecimento, quando chega nesse momento, ela já anteviu aqui. Então, ela já se preparou para aqui. Já para que, quando chegasse esse momento, ao invés de se deprimir, se achar inútil, ela vê uma oportunidade de buscar novos horizontes, novos aprendizados, novas experiências, valorizando mais a qualidade de vida. Mas aí o que entra, Wellington, também, a parte da criação. Eu lembro que nesse episódio ela falou assim, e que isso acontece muito, né? Quando a pessoa fica, às vezes chega na parte do idoso. Mas a minha mãe nunca deixou eu fazer isso. Será que eu posso fazer isso agora? Né? Então, assim, cabe o autoconhecimento, saber que os momentos hoje são outros, trazer esse idoso para a realidade, né? E como seria isso? Nós vamos chegar na idade idosa, eu, você, a Pamela, né? Deus quiser, né? O Marcelo já está. Cuidado, o que você está falando? Ainda falta 3 anos para mim chegar nessa idade que você está falando. Cuidado. Eu estou olhando para vocês, eu estou caladinho, estou quietinho, não mexe comigo, não. E aí, vai chegar momentos que a gente não vai dar conta de fazer o que a gente dá conta de fazer hoje.
E aí vem a frustração. Mas se você chegar no ponto que você vai se autoconhecendo e se preparando para aquilo, porque você sabe que isso um dia vai chegar, você não sofre tanto igual essas pessoas que são despreparadas para isso, entendeu? Isso cabe uma reflexão muito séria, né? Uma reflexão muito séria de o que a gente está fazendo hoje com a nossa vida. Vamos trazer para nós mesmos, que é o objetivo do estudo é esse. Vou trazer para mim. O que eu estou fazendo hoje da minha vida? Os compromissos que eu assumo hoje, realmente eles estão condizentes com o que eu quero para mim, seja hoje, seja amanhã? O que eu estou fazendo hoje vai me permitir vivenciar nesse momento onde o meu corpo, a minha saúde física já não vai ser tão boa, a minha disposição, a minha energia já não vai ser a mesma, eu vou conseguir conviver bem comigo mesmo? É porque assim, ó, pensa, para e pensa. Se hoje você não cuida da sua saúde física, se hoje você não cuida da sua saúde mental, como que você acha que você vai chegar lá na velhice e estar saudável, fazendo caminhada, não sentindo dores e conseguindo raciocinar e fazer um monte de coisa? Se hoje você não cuida para que a hora que você chegar lá isso aconteça. E outra, e você falou uma palavra importante, saúde mental. Então, para eu manter minha saúde mental, eu tenho que cuidar do que eu tenho de mais precioso, é meu cérebro, minha mente. E cuidar da mente é colocar ela também em exercício, como se fosse um músculo, como se fosse um corpo físico. Né? Busca sempre novos conhecimentos, ter a mente aberta para as coisas novas que vão vir ao longo da evolução ali, do dia a dia, do mercado, da tecnologia, dos jovens que vão trazer as coisas novas. Lembra? Ter a mente aberta para aprender sempre. Lembra eu já vou deixar você falar, tá, Pamela? Lembra daquele vídeo que a gente assistiu, que era um homem cego e o outro estava enxergando, mas ambos estavam ali na cama. E todo dia ele perguntava como é que estava lá fora, e o que enxergava contava uma história, e ele estava vendo, era nada, era um muro. Estava vendo um muro, né? Na janela, e contava que tinha uma praça, que tinha fulano fazendo aquilo, que tinha então, como que a mente, os nossos pensamentos, o jeito que a gente vive, né, mentalmente pensando, como influencia como a gente vai estar o tempo todo, desde agora. Verdade. Pode falar. É uma reflexão profunda isso aí. Diga, Pamela. Duas horas depois, o microfone ainda não abriu. Ligando a manivela, de lampião, tudo. O que eu ia falar era o seguinte, uma coisa que a doutrina espírita permite a gente melhorar a respeito disso, né? Que quando você não tem uma visão de que a vida continua, você pensa assim, chega uma certa idade, você fala, também vou aprender mais o quê? Para quê? E a doutrina, ela te dá essa visão da eternidade. Então, você sempre vai estar aprendendo, independente de qual idade que você está. Até no mesmo dia que você morrer, você está aprendendo. E aquilo te serve para o seu desencarne, né? Então, mesmo você estando lá no leito de morte, lá no hospital, no UTI, você fala assim, então por que já não desliga? Já não desliga porque você está ali para aprender alguma coisa para poder desencarnar. E isso é a doutrina espírita que dá isso para a gente, que dá esse conforto, que dá esse objetivo. Outro objetivo é a questão da caridade. Imagina se a gente não estivesse indo no centro, dando os passes, ajudando nos lanches.
a gente estaria focando só na nossa vida. E aí, quando você está idoso, que seus filhos cresceram, que seus pais já morreram, né? Às vezes o esposo, você está lá praticamente sozinho, às vezes um irmão mora longe, alguma outra coisa assim, os filhos nem aparecem tanto, né? Que foi o que o mentor do Léo falou, que na data no Dia das Mães é uma semana muito complicada, porque justamente isso vem à tona, né? De você, às vezes, não estar tão ativo mais, os filhos já não estão ali com você, que é uma semana muito, muito delicada, com muita sensibilidade, né, das pessoas. Então, a doutrina te permite ter um objetivo. Ah, não, eu vou lá porque tem gente precisando do lanche, tem gente que chega muito triste lá no centro e precisa só de um ombro amigo, né? Independente da idade que você tiver. Você vai estar ativo ali, você vai ter um propósito. Então, o que dá esperança para a pessoa, o que ela continua, essa questão de não estar na depressão, de se sentir útil. Às vezes você pode não estar útil para sua família ali, que seus filhos que às vezes moram longe, mas você tem as pessoas nas quais você faz diferença, né? E isso a doutrina permite a gente fazer, mesmo no leito de morte, você pensa, eu estou aprendendo alguma coisa, mas às vezes um familiar que está tendo que me acompanhar aqui também tá aqui para aprender, porque nada é por acaso, né? Verdade. E aí, um professor que dava aula sobre a morte, você falando isso e a gente vê, né? E ele falava uma coisa e é real. Se a gente passa a ajudar essas pessoas a uma prevenção disso tudo, né? Dela entender que ela pode ter um autoconhecimento dela e fazer valer a pena, quando ela estiver lá no leito de morte, que às vezes as pessoas estão lá no leito de morte para assim, é aquele momento que ela para pensar, o que eu fiz da minha vida? Valeu a pena ou não valeu a pena? E aí você vai chegar no final e vai falar, não, realmente valeu a pena. Né? Porque tem muita gente que chega no final e fala assim, o que eu fiz da minha vida? E não fez nada, né? Então, esses autoconhecimentos e esses preparos deveriam ser começados desde que a gente nasce, porque assim, a gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer. Então tem que começar desde o começo, esse preparo para tudo que a gente vai lidar na vida da gente. Engraçado, você falou uma palavrinha, mas não deixando de falar, uma palavrinha, caridade, né? Que é a melhor forma de você se sentir útil, fazer caridade, não tem como você não se sentir mais útil do que fazendo a caridade, né? Vou falar, Alexandre? Como eu escuto lá no centro, na segunda-feira, o grupinho que está lá, né, das nossas amigas aposentadas, falar que aquilo lá é o melhor dia da semana delas, é o melhor momento delas, que se não fosse aquele trabalho, elas poderiam estar em depressão. A caridade, né, Wellington? Verdade, verdade. E acaba sendo, o negócio falou, objetivo de vida, né? A pessoa encontra ali naquela ação social, naquele trabalho voluntário, volta a se sentir útil, vê que tem pessoas que ela ainda pode ajudar, ela pode fazer algo, percebe que participa dos grupos de estudo, que é pegando um gancho do espiritismo que a Pamela falou, reforçou, né? Na casa espírita, quantas atividades tem para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se reconectar a ela mesma? Tem estudo, tem ação social, que vai fazer caridade, vai auxiliar, tem esclarecimento, tem acolhimento,
E acaba que na segunda-feira, né, no lanche, uma coisa que eu vejo muito aqui, e o pessoal que fica aqui à tarde conta isso muito bem, igual a Alexandra falou, aqui vira um grupo de terapia, porque aí a gente vai conversando, e aí vai falando, e aí uma fala uma coisa, outra conta o que aconteceu, e conta não sei o quê, e aí a outra fala assim, mas talvez se você fizer assim vai ser melhor. Mas talvez... E aí acaba virando um grupo terapêutico que a pessoa se autoconhece. Entendeu? Sempre dá para aprender, né? E aí vira aquela coisa assim, não tinha pensado nisso, realmente, você tem razão, talvez se eu fizer dessa forma vai ser melhor. E aí vira um grupo que ali alimenta essas pessoas que estão vindo mesmo. A gente largar o egoísmo de lado e fazer caridade. E aí vai voltar a se sentir bem. Fala, Marcelo, você abriu o microfone aí? Regado a bolo e chá. Detalhe. Do quê? Wellington, depois você põe esse nome que eu mandei para você. É a mãe da Darlene. Lembra da Darlene? Lembro. Na hora que eu estava fazendo segunda-feira a distribuição do lanche, ela faleceu na segunda-feira, cara. Depois você põe aí para mim, por favor. Tá bom. Das quartas. Agora, o bolo de Beth é bom pra caralho. E é verdade. É verdade. Experimentei já. Pelo dia que eu vim aqui pegar umas coisas, experimentei. Delicioso. Pessoal, então é isso, né? A gente encerra, já encerrou o capítulo mais curto. Semana que vem a gente entra na quinta parte já do livro, Doenças Contemporâneas. Vai ser bom, hein? No capítulo 17... Da depressão, da angústia aí, ó. Conceito de saúde. Vai ser legal. Esse vai ser legal, hein? Só para vocês saberem, nesse aqui vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Nós vamos começar com o conceito de saúde. Eu queria contar isso para vocês. Presta atenção que o negócio vai ficar sério. Os comportamentos neuróticos, preparem-se. Doenças físicas e mentais, a tragédia do cotidiano e o homem moderno. Só ferro, galera. Só ferro. Marcelo. Quem mandou querer estudar isso aí? Agora nós temos que estudar a fundo e entender, né? Porque entender a cabeça humana, filha, não é fácil, não. E agir, né? Não é só entender e estudar, não. Nós temos que agir também. Não sei, Pâmela, faz a oração para nós, encerramento. Então, vamos agradecer a Jesus com esse amor infinito que ele está apresentando através da Joana de Ângeles e do Divaldo, esses ensinamentos, esses conhecimentos para a gente poder fazer essa evolução, porque ele mesmo disse que ele tinha uma legião de soldados, né, de guardiões que estavam com ele para nos trazer esse conhecimento maravilhoso que faz com que a gente liberte as nossas amarras, né? E ele mesmo disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pedir a ele que a gente consiga manter firme nesse caminho até Deus, um caminho estreito, como ele mesmo disse, mas que a gente só recebe aquilo que a gente consegue carregar, né? Então, que Jesus, né, nos dê essa força para continuar carregando as nossas cruzes, que cada um pegue a sua cruz e me siga, né? Então, que ele abençoe a gente por mais essa caminhada, por esses aprendizados, por essa caridade, por esse amor ao próximo, pela esperança, pela fé nossa de cada dia, que a gente cada dia mais ache o propósito de vida, né? O propósito de chegar até Deus e o que é realmente importante, que é o amor. Que Jesus nos abençoe.
Que assim seja. E semana que vem a gente continua, gente. Muito bom. Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado, viu? Tudo maravilhoso.